Quando o texto fala que o Senhor derruba o conhecimento dos sábios e faz de tolos os adivinhadores, lembra da história do ovo? Os cientistas falavam que se comesse ovo com frequência era ruim para a saúde. Depois de um tempo eles mudaram, disse que se comesse a gema com frequência seria ruim para a saúde. E depois eles mudaram novamente, dizendo que não, comer ovo com frequência não é ruim para a saúde. Isso é só um exemplo de como o Senhor derruba o conhecimento dos sábios e transforma o conhecimento deles em loucura. Mas escute agora, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jerusalém, a quem escolhi. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiro junto a regatos. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor, e tomará para si o nome Israel. Já vimos texto parecido com esse no livro de Isaías. Quando os textos se repetem na Bíblia, eu entendo que é pelo grau de importância que eles têm e, consequentemente, para a gente fixar, porque temos muita facilidade em esquecer o que o Senhor nos fala. Apesar do texto ser especificamente para o povo de Israel, ele também pode se aplicar a todos aqueles que se sentem como parte do povo de Deus. O texto diz novamente que o Senhor cuida de nós, que não devemos ter medo de nada e que nós pertencemos a Ele e Ele cuidará também dos nossos familiares. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Quem então é como eu? Que Ele o anuncie, que Ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está para vir. Que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, não tenham medo. Não anunciei isso e não o predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não existe nenhuma outra rocha. Não conheço nenhum. Mais uma vez, vemos o Senhor nos lembrando quem Ele é e questionando se tem alguém maior ou melhor do que Ele. Mais uma vez, Ele nos fala que somos suas testemunhas. Será que isso não é para que eu e você não nos desviemos? Para que em algum momento da nossa vida não busquemos ajuda, nos devotemos a outro que não seja Jesus? Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que de nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. Novamente falando sobre imagem e fabricante de imagens. Será que não estamos subvertendo os valores dados a cada um? Será que estamos buscando imagem como se fosse Deus e buscando Deus como se fosse uma imagem? Se você soubesse que a imagem que você se ajoelha ou que ora diante dela foi feita pelo seu Luiz Carlos em uma oficina lá em Ouro Preto, ou pelo seu Josias no interior da Bahia. Isso mudaria alguma coisa? Quando você olhar na direção de uma imagem, se pergunte: quem a fez? O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela o ídolo com martelos, forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde a força, passa sede e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçado. Ele a modela toscamente com formas e o marca com compassos. Ele o faz na forma de homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Como se prostrar diante de algo feito pelas mãos de homens falíveis, cheios de limitações físicas, onde precisa de água e alimento para sobreviver? Você já parou para pensar nisso? Que poder uma imagem feita por um homem semelhante a você pode ter?
Ele derruba cedros, ou talvez apanha um cipreste, ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele a queima no fogo. Sobre ela prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz: ah, estou aquecido, estou vendo o fogo. Do restante ele faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Ora ele diz: salva-me, tu és o meu Deus. Muitos dizem que não adoram uma imagem, mas eu te pergunto, o que significa para você se prostrar diante de uma imagem feita por homens? E imagem aqui não é só aquela imagem que fica no altar, mas pode ser inclusive aquelas imagens que você carrega na mão, porque no final das contas é tudo imagem. Aliás, por que colocar uma imagem feita de qualquer jeito por um homem qualquer em um local especial, como se fosse um altar, se não é adoração? Eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Irei eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas, um coração iludido desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Eu te pergunto, essa coisa na sua mão, essa coisa que você coloca na cabeceira da sua cama, que você coloca em um altar na sua casa, não é uma mentira? Ah, jesuíta, eu também coloco um crucifixo com Jesus. Isso também não é uma mentira? Jesus ressuscitou. Manter uma imagem de Jesus crucificado é negar a ressurreição dele. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não teria vencido a morte e não existiria salvação. Lembre-se disso, ó Jacó, pois você é meu servo, ó Israel. Eu o fiz, você é meu servo, ó Israel. Eu não o esquecerei. Como se fossem uma nuvem, vem para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isso. Grite bem alto, ó profundezas da terra. Irrompam em canção vocês, montes, vocês, florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó. Ele mostra a sua glória em Israel. Se prostrar diante de uma imagem entristece o coração de Deus. Ele te criou, ele mandou o seu filho morrer na cruz, o ressuscitou ao terceiro dia para te dar a vida eterna. E ao invés de você adorar somente e unicamente a ele, você se prostra diante de um pedaço de pau, de barro ou de madeira. Ora ele e ainda faz promessas. Ah, jesuíta, eu não faço mais isso com imagens. Mas se você buscar ajuda de gente que já morreu e que agora você classifica como santo, você continua entristecendo o coração de Deus. Jesus fez tudo por você e agora você busca uma pessoa que foi pecadora como você. O único que não pecou foi Jesus e mais ninguém. E você pode dizer: ah, jesuíta, eu adoro Jesus também. Jesus é único e suficiente Salvador. Único. Você buscar Jesus e a outro, você está diminuindo a importância dele, o sacrifício dele na cruz, colocando ele no mesmo nível de um pecador como todos nós. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo, que atrapalha os sinais dos falsos profetas e faz de tolos os adivinhadores, que derruba o conhecimento dos sábios e o transforma em loucura, que executa as palavras de seus servos e cumpre as predições de seus mensageiros, que diz acerca de Jerusalém: ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão construídas, e das suas ruínas eu as restaurarei. Que diz as profundezas aquáticas: sequem-se, e eu secarei seus regatos. Que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Quem está falando do engano das imagens não sou eu. Quem fala é o Senhor, aquele que o
criou, Senhor de todo o universo, que comanda a natureza, que pode dominar governo, sejam eles quem forem. Quando o texto fala que o Senhor derruba o conhecimento dos sábios e faz de tolos os adivinhadores, isso me faz pensar que sentido tem venerar uma imagem feita por homens. Em outras palavras, o Senhor está falando, mesmo os homens tidos na sociedade como os mais sábios, os mais poderosos intelectualmente, não são nada. Lembra da história do ovo? Os cientistas falavam que se comesse ovo com frequência era ruim para a saúde. Depois de um tempo eles mudaram, disse que se comesse a gema com frequência seria ruim para a saúde. E depois eles mudaram novamente, dizendo que não, comer ovo com frequência não é ruim para a saúde. Isso é só um exemplo de como o Senhor derruba o conhecimento dos sábios e transforma o conhecimento deles em loucura. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que deixemos o engano, para que enxerguemos a quem realmente devemos buscar. Que Ele nos ajude a colocar a nossa fé em quem realmente merece, quem realmente morreu por nós, quem realmente é Deus, quem realmente pode nos salvar, quem realmente nos amou a ponto de morrer em nosso lugar. Jesus, somente Jesus e mais ninguém. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.